Deus. Vamos, Jesus. Tá aqui, não estou indo, só. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não pode ser mais ao pastor. Não. Amém. Obrigada, pastor. Oremos. Sim. Soberano Deus, Sim, Pai amado e poderoso. Pai nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, estamos reunidos aqui no teu lado, nós formamos o holocausto santo da adoração a Ti. E nesse momento, o teu ungido, pastor Vitor, irá fazer o justo da palavra. Dá a ele palavra junto do teu coração, para nossos corações. Ainda que somos de pouco, ainda que somos da casa, às vezes da casa também precisa ouvir também a palavra. Pai, que guarda a voz do teu servo. Vá ao encontro daqueles que estão nos ouvindo. E tem muitos que estão dedicados ouvindo a tua palavra. Então, dê tua graça, a tua unção, revestido do teu poder. Satanás, você está proibido de atrapalhar o povo de Deus ouvir a palavra. A reta está aqui. Põe na porta da igreja, na da igreja, no altar sobre nós. E derrama o teu poder, a tua unção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Eu também salvo a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Já vamos ler a palavra, amém? Glória a Jesus. Que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 7 e no seu versículo de número 37. Amém, Jesus? João capítulo 7, e no seu versículo de número 37, que diz assim a palavra do Senhor: E no último e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas manarão do seu ventre. Amém? Glória a Deus. Só até aqui. Pode se afetar, pode bater as palmas para Jesus. Amém? Que Ele merece, é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus, aleluia, Glória a Jesus. Acabamos, amada igreja, de ler e meditar numa palavra poderosa, a própria palavra de Jesus, que venha falar comigo, que venha falar conosco nesta noite. Uma palavra de bênção e de vitória e de regozijo para as nossas almas, porque Jesus vem trazendo uma doutrina e um ensinamento para nós, a qual muitos nos dias de hoje não querem seguir e obedecer a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto que Jesus vem ensinando. E quando Jesus estava ensinando, quando Jesus começou o seu ministério, que vinha ensinando, os seus irmãos também não acreditavam nele. Seus irmãos não confiavam no ministério de Jesus. E Jesus se encontrava ali na Galileia, de um lado para o outro. E seus irmãos, chegando até em Jesus, disse: olha, a festa do tabernáculo está próxima. Sobe para Jerusalém e vai lá para a festa. Não acreditando em Jesus, ainda dizia ainda mais: olha, aquele que quer ser conhecido, aquele que quer aparecer, tem que fazer as coisas às claras, não pode fazer em oculto. Dizendo para Jesus: olha o que você está fazendo aqui você não vai aparecer, aqui é sua casa. Dizendo: não, nós não acreditamos, como se eles quisessem dizer: ó, nós não confiamos, e as pessoas também não acreditar. Então sai, sobe para a festa, e lá vai se pronunciar, vai fazer os prodígios
maravilha no meio do povo, para que assim você torne conhecido. Mas Jesus não estava preocupado em se manifestar para o povo. Jesus não estava preocupado, igreja, em querer aparecer para a multidão. Jesus estava preocupado sim em salvação daquelas almas, em ensinar o caminho de Deus para onde ele se via ir. Por quê? Porque todos estavam dentro da lei de Moisés, mas ninguém observava a lei de Moisés. Ninguém estava observando a lei. Por quê? Porque quando Jesus, um certo dia, ele cura a mão do homem das mãos mirradas, sabe o que acontece? Os judeus, como os escribas, os fariseus, eles começam a murmurar de Jesus. Porque Jesus curou no sábado, mas Jesus, conhecendo os seus corações, Jesus disse: qual de vós caindo um jumento, um boi, um animal de vocês dentro de um buraco no sábado, se vocês não vão lá nem imediatamente socorrer aquele animal? Jesus dizendo para ele: vocês dão mais valor ao animal do que uma alma. Então, igreja, ali Jesus, ele não estava preocupado, e ele disse para os seus irmãos da seguinte maneira: não sobe vocês, porque ainda não é chegado a minha hora. Ainda não chegou a minha hora, sobe vocês, depois eu vou. Após os irmãos de Jesus ter subido para a festa, então Jesus subiu. Jesus subiu para a festa, mas ele entrou no meio do povo e no culto, como se ali não quisesse que as pessoas o reconhecessem ele. E como ele entrou em oculto, eu creio que ali ele no meio do povo, ele não se fez conhecido. Ficou como se fosse um estranho. Às vezes as pessoas olhavam para ele e não reconheciam, porque quem não ia reconhecer Jesus no meio de uma multidão? Primeiramente os seus discípulos o reconheciam. Mas Jesus ali em oculto, no meio da festa, Jesus ouvia as pessoas falar dele. Algumas pessoas diziam: olha, aonde está o Cristo? Era para ele estar aqui. Alguns diziam: olha, ele é um homem bom, ele é profeta. Outros diziam: não, ele engana o povo, ele só está enganando o povo, não é profeta coisa nenhuma. Alguns falavam mal de Jesus, alguns falavam bem, mas também o culto não queria aparecer, porque tinha medo dos escribas e dos fariseus, porque se eles falassem abertamente, poderia ser discriminado, poderia ser perseguido pelos escribas e pelos fariseus. É Deus, aleluia, Jesus. Mas de repente, Jesus sobe até o templo, pega a palavra e começa a ensinar. Começa a ler as leis, as escrituras, e começa a ensinar. E as pessoas embaixo falavam da seguinte maneira: como esse homem pode conhecer as escrituras sem ter estudado? Porque na época era necessário estudar as escrituras, ter o conhecimento das leis de Moisés, dos mandamentos de Deus da época. E eles admiraram ali com o ensino de Jesus. E Jesus ali ensinando com poder e graça sobre aquele povo. A palavra de Deus disse que muitos judeus creram nele, muitos creram em Jesus. Mas havia ali as pessoas também que estavam para murmurar. Havia ali as pessoas que estavam para criticar o ensino e as maravilhas que Jesus fez. Mas de repente, Jesus começa a falar para ele: olha, vocês dizem que observam a lei de Moisés, mas vocês observam a lei de Moisés e querem me matar. E eles ali então começam a dizer: como tu tem demônio, como pode nós queremos te matar? Mas Jesus sabia que eles queriam te matar Jesus. Mas não era ainda chegada a hora de Jesus. E alguns diziam: olha, estão procurando o Jesus para matar, mas ele está aí no templo falando abertamente, ninguém faz nada. Porque não tinha chegado ainda a hora de Jesus. Porque no dia que a hora de Jesus chegasse, certamente isso aconteceria como chegou a hora e o dia de Jesus. E Jesus falando dessas coisas, nesses dias, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado, porque ainda ele estava aqui na terra, com o povo, com o discípulo. Então por isso que Jesus disse: olha, aí no último dia da festa, porque isso foi um outro dia, no último dia da festa, Jesus grita em alta voz: aquele que tem sede, vinde a mim e beba.
assim com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Quando aquela mulher veio buscar água por volta do meio-dia, ninguém ia buscar água, a igreja, buscar água no poço por volta do meio-dia, porque aquela mulher era criticada pelas outras mulheres. Todas as pessoas vinham de manhãzinha na fresca do sol, porque ao meio-dia, naquela época, eu creio que deve ser até hoje, o sol era escaldante. Então ela vinha sozinha buscar água, e Jesus, para não ter a interrupção dos seus discípulos, porque se os discípulos estivessem com Jesus no momento, eles iam interromper Jesus, porque os samaritanos e os judeus não combinavam, porque o samaritano dizia que tinha que adorar a Deus no monte, e os judeus diziam que tinha que adorar a Deus no templo. Então eles tinham essa divergência. E nessa divergência eles não combinavam, eles não se davam uns com os outros por causa dessa divergência. Mas Jesus, então, para se ver livre dos discípulos, Jesus fala: olha, vão até a cidade comprar pão. Jesus mandou os discípulos se retirar, foi e se assentou no poço, porque Jesus sabia que aquela mulher viria à sua direção buscar água, e Jesus tinha um encontro com aquela mulher, que através do encontro daquela mulher, Jesus ia estar resgatando aquela alma do mundo do pecado. E quando a mulher chega no poço para tirar água, a mulher não cumprimenta Jesus, porque viu pelas vestes de Jesus que ele era um judeu. Mas Jesus então vos dirige a palavra: dai de mim beber, mulher. Dai de mim beber, mulher. E ela olha para Jesus: como pode você, sendo judeu, pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus olha para ela e diz: se tu soubesse quem te pede água, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pediria água e eu te daria água, que fluiria rio de águas vivas sobre a tua vida, e você nunca mais teria sede. E aquela mulher, achando que a água seria a água potável, a água do poço, e ela disse para Jesus: o poço é fundo, você não tem como tirar. Jesus estava falando, não é a água que mata a nossa sede no dia de hoje, não. Jesus estava falando da fonte do Espírito Santo, a qual alegraria a alma daquela mulher até o dia da sua morte ou da sua salvação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí ela disse: Senhor, vejo que tu és um profeta. Aí Jesus disse para ela: olha, vai até a tua casa e busca seu marido. Ela responde para Jesus: eu não tenho marido. Jesus disse para ela: disseste bem, mulher, porque tiveste 5 maridos, agora o que tens não é teu marido. Jesus estava dizendo: há um tempo você andou direita, hoje você prostitui, porque você está com um homem que não é seu. Então ela olha e diz: Senhor, tu és profeta. Jesus então se declara para ela, e ela corre até a cidade, vai até a cidade, anuncia que o Cristo, que o profeta estava ali, porque tinha falado tudo sobre a tua vida. Então as pessoas vêm no encontro de Jesus. Jesus fica ali em Samaria por volta de 2 dias, e ali ele prega a palavra, e muitos creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu ensino e na tua palavra. Mas hoje, igreja, hoje o que acontece nos dias de hoje, as pessoas querem que Jesus vai até a elas querem que Jesus vá em busca dela no lar, vai em busca delas na rua, vai em busca dela no bar. Mas não, aqui Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem até a mim. Porque lá em João, aqui em João no capítulo 15, no capítulo de número 15, no seu versículo de número 5, Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós dependemos e vivemos debaixo da sua misericórdia. E através da sua misericórdia que hoje nos encontramos aqui hoje para bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É graças à misericórdia do Senhor que hoje estamos aqui proclamando a palavra de Deus, para que haja salvação na face da terra sobre a humanidade, porque a humanidade está se perdendo.
está sendo enganada por falsos profetas, a humanidade está sendo enganada por falsos ensinos, por doutrinas de homem. O pastor Paulo diz que muitos nos últimos dias ouviriam comichões em seus ouvidos e trariam para si as suas próprias doutrinas. E quantos nos dias de hoje têm trazido as suas próprias doutrinas, os seus próprios ensinos, dizendo para o homem e para a mulher que isso não tem nada a ver, que aquilo não tem nada a ver, que o Senhor só quer um coração, querendo ver as cadeiras da igreja cheias, mas sem a salvação, sem o nome escrito no livro da vida. Porque em 1 Pedro, no versículo de número 15, a palavra do Senhor nos disse: sede santo, porque é santo aquele que vos chamou. Aleluia. E hoje ninguém quer ser santo. Hoje ninguém quer se santificar as suas vidas perante o Senhor. Pessoas querem servir a Deus de qualquer maneira. Pessoas querem ouvir somente profecias e revelações que agradam o seu ego. Pessoas querem ouvir que vai ter prosperidade no dia de amanhã. Pessoas querem ouvir que vai ter emprego bom no dia de amanhã, mas não querem ouvir a verdade, a salvação e a vida eterna. As pessoas hoje não querem ouvir que Jesus está às portas para buscar a tua igreja, porque muitos dizem que Jesus está vindo. Não, Jesus não está vindo, não. Jesus está às portas, só esperando a ordem do Pai para buscar a sua igreja. E a humanidade hoje está de qualquer maneira, como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando sim casamento. É Deus. Mas o dia de amanhã não nos pertence, e amanhã nós podemos amanhecer com os nossos olhos fechados. E para onde irá a sua alma? Será que a sua alma será para o céu? Porque só existe dois caminhos. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva para a perdição, e há muitos que estão caminhando por ela. É verdade, meu Deus. Há muitos que estão caminhando pelas portas largas. Muitos que estão caminhando para a igreja, ouvindo doutrinas vãs, sendo enganados, não ouvindo a verdade, não ouvindo a pregação da cruz, a pregação da salvação. Por quê? Porque muitos pastores, muitos pregam prosperidade, mas Jesus não disse para nós pregar prosperidade. Jesus disse lá no livro de Deuteronômio, no seu capítulo de número 28, que as bênçãos seguiriam o seu povo. As bênçãos seguiriam Abraão através da obediência, e através da obediência que Deus vai abençoar eu e você. Deus não quer dar prosperidade para pessoas viver com egoísmo na face da terra, mas Deus quer ver sim a alma sendo lavada e remida pelo sangue dele, porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário inocente, como uma ovelha muda. Ele foi levado até o matador, ele foi chupeteado, ele foi cuspido, foi blasfemado, mas nenhuma palavra ele disse. E quando ele abriu a boca, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele ainda pediu para o Pai perdoar. Mas lá no Getsemane, antes dele passar por essa aflição na cruz, Jesus chorou. Jesus chorou lágrimas de sangue, sangue escorreu sobre a pele dele. E ele vendo o seu sofrimento, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus dizendo: Pai, se possível, tira essa dor, tira essa aflição de mim. Mas quando Jesus está ali angustiado no Getsemane, sabe que Deus mostra para ele? Deus mostra eu e você aqui hoje, louvando e glorificando o nome dele. Naquele dia, sabe o que Deus mostra para Jesus? Mostra essa jovem sentada aqui, ouvindo a palavra dele, a palavra de salvação.
Glória a Deus, amém. Mas quando Deus mostra para Jesus tudo isso, a humanidade se rendendo aos seus pés, tendo seus nomes escritos no livro da vida, sabe o que Jesus fala? Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para redimir eu e você de nossos pecados. Jesus, ele nos deu a oportunidade de chegar até os seus pés, nos render a ele e ter o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Porque se nós não tivermos o nome escrito no livro da vida, naquele grande dia, nós não entraremos para o reino de glória com ele. Quando Jesus pregava, muitos discípulos diziam que a palavra de Jesus era dura. Pedro olhou para Jesus: Senhor, quem pode suportar essa palavra? Jesus fala para Pedro: quer ir com eles também pode ir, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, e são poucos que passarão por ele, mas aquele que passar pelo caminho, pelas portas estreitas, no final, aquele que vencer, como ele disse lá em Apocalipse, aquele que vencer, herdará a coroa da vida. Aquele que vencer, sentará com Jesus na mesa. A humanidade, a igreja, já perderam a consciência de como é morrer e ir para o inferno. As pessoas acham que vão morrer aqui na terra e estão todas salvas. Não estão, não. Para ser salva tem que ter o nome escrito no livro da vida. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, não tem como ser salvo. Jesus lá na cruz, ele salvou um dos ladrões, porque aquele ladrão se arrependeu dos seus pecados. Enquanto murmurava, pedindo para Jesus salvar eles e assim mesmo ir descer da cruz, o outro ladrão disse da seguinte maneira: você não sabe o que está falando, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse não fez nada e esse não merece nada. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Então, se uma pessoa aceitar Jesus hoje e morrer amanhã, com certeza ela vai para o reino da glória, porque ela teve o nome escrito no livro da vida. Mas se não tiver o nome escrito no livro da vida, não tem como ter salvação, não tem como ter vida eterna. Mas para Jesus, pastor, trabalhar na vida das pessoas, na vida dos nossos familiares, na vida daqueles que estão lá fora, é necessário também eu e você, nós mudarmos a nossa oração. Se nós não mudarmos a nossa oração, a nossa família vai morrer no mundo do pecado. Muitas almas vão se perder no mundo do pecado por causa da nossa oração, porque nós não estamos orando de maneira certa. E eu vou dar só um exemplo aqui. Qual é o seu nome, jovem? Joseli. Se toda oração que eu fizer, eu falar para o Senhor: Senhor, abençoa Joseli, o Senhor vai abençoar a Joseli, sabe por quê? Porque é cumprimento da palavra dele. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E através da minha oração, ela vai continuar sendo abençoada onde ela estiver. Em nome de Jesus. Agora, se eu falar para o Senhor, Joseli, né? Se eu falar para o Senhor em todas as minhas orações: Senhor, sabe a Joseli, liberta ela, tira ela do mundo do pecado, Senhor. Na próxima oração, se eu orar: Senhor, sabe a Joseli, Senhor, tira ela do mundo do pecado, Senhor, liberta ela, Jesus, traz para a tua presença, que ela precisa ter o nome escrito no livro da vida, que a alma dela geme por salvação, Jesus. Tem misericórdia da Joseli, Jesus. Sabe o que Jesus vai fazer? Vai tocar com o Espírito Santo no coração dela. Ela vai levantar as suas mãos e aceitar a Jesus, e vai ter o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Assim é com a nossa família. Eu tenho a minha filha lá em Minas Gerais, afastada dos caminhos do Senhor. Eu jamais falo para o Senhor abençoar ela. Eu falo: Senhor, liberta a minha filha Samara, que ela se encontra na escravidão no mundo do pecado novamente.
E se ela morrer, o Senhor sabe que ela não herdará a salvação. Então tira ela do vício do cigarro. Tira ela da prostituição, Senhor. Tira ela do adultério, Senhor. Traga a tua serva de volta para os teus caminhos, porque a alma dela grita por salvação, Senhor. Tem misericórdia da alma dela. Vai chegar um momento, sabe o que o Senhor vai fazer? Vai com o Espírito Santo no coração dela e ela vai voltar para os caminhos do Senhor. Mas se eu continuar orando para Deus abençoar ela, ela vai continuar abençoada fumando cigarro. Ela vai abençoar ela na prostituição. O Senhor vai abençoar ela no adultério. E ela não virá para os caminhos do Senhor. Por quê? Porque eu estou pedindo para o Senhor abençoar. E eu tenho que pedir para o Senhor libertar. A nossa vizinhança, a oração, é pedir para o Senhor libertar. Eu posso até pedir para o Senhor abençoar, sim, mas pede também para o Senhor libertar. Eu posso pedir para o Senhor curar, mas peça para o Senhor libertar, porque a minha oração, igreja, de um tempo para cá é essa: enfermo que está no hospital, Jesus, cura, mas também liberta. Jesus, cura, mas também liberta. Porque se eu pedir para Jesus curar, através da minha oração, Jesus vai curar. E por que Jesus não vai libertar? Porque eu não pedi para libertar. Então temos que mudar a nossa oração. Temos que mudar a nossa oração, nós não sabemos orar. A própria palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que intercede por todos nós, através de gemidos inexprimíveis. Mas temos que aprender a orar, porque Jesus, lá em João 17, se eu não me engano, ele ensinou a oração do Pai Nosso. E qual é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? É que eu oro para que as pessoas sejam libertas. Essa é a vontade de Deus. Porque às vezes nós oramos o Pai Nosso, mas não entendemos ele. Achamos que o Pai Nosso é uma simples oração. O Pai Nosso, além de nos ensinar a orar, Jesus está nos ensinando como pedir, como interceder perante Ele. Aí o Espírito Santo vai falar: Senhor, é assim, assim, assim. E o Espírito Santo começa a trabalhar no coração deles, começa a trabalhar no coração daquela. E de repente, sabe o que acontece? O céu começa a povoar. O livro da vida começa a encher de nome. Pessoas começam sendo salvas, pessoas aceitando Jesus hoje, descendo a sepultura amanhã, mas com alegria nos nossos corações, porque estão nos braços do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque a morte do ímpio não agrada a Deus. Mas quando uma alma levanta a mão e aceita Jesus, sabe o que acontece? Os anjos lá no céu fazem festa. Os anjos lá no céu glorificam a Deus. Sabe por quê? Porque tem um anjo lá com caneta de ouro, escrevendo o nome: João, Marlene, Paula, fulano e tal, Josilene. Estão escrevendo o nome das pessoas lá. E no dia do juízo, quando chegar o juízo, no dia do grande trono branco, porque esse dia chegará, porque Jesus disse: eu vou, mas eu volto. O anjo disse para os discípulos: mesmo Jesus que está subindo, um dia ele voltará, e Jesus voltará. E no dia do juízo, Pastor Martins, aqui, vinde para o meu Pai, herdar o reino de Deus que vós possuís desde a criação do mundo. Porque tivesse fome, me desse de beber. Tivesse sede, tivesse fome, me desse de comer. Tivesse sede, me desse de beber. Aí o pastor Martins: Senhor, quando fizeste isso, quando fizesse a um desses meus pequeninos, assim me fizeste. Pastor Pedro, está aqui. Vinde herdar o reino dos céus que vós possuís desde a fundação do mundo. Diaconisa Márcia, está aqui. Qual é o seu nome? Josilene, me perdoa que eu me esqueci. Josilene, Josilene, você aceitou Jesus? Está aqui. A Joseli, está aqui, Joseli. Vinde para o reino do meu Pai, herdar o reino que vós possuís desde a fundação do mundo.
Porque no dia que eu te chamei, você ouviu a minha voz, você deu crédito na minha palavra e me aceitou. É Deus. Amém, Jesus? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais em vossos corações. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não pense em você, jovem, que você entrou aqui ou passou por aqui por acaso, não. Desde onde você estava lá, o Espírito Santo de Deus te direcionou aqui. Porque Ele sabia que você precisava ouvir a palavra dEle. Ele sabia que hoje seria o seu chamado para a salvação, amém? Glória a Deus. Então não deixe para amanhã, porque às vezes o amanhã pode ser tarde. Já me converti, já. Já? Graças a Deus. Está congregando? Amém. Então congrega, procure então obedecer a palavra, Graças a Deus. tá? Glória a Deus. Porque só congregar e aceitar Jesus não basta. Lá em 1 Pedro, como eu já citei, no capítulo de número 1 e versículo de número 15, ele diz: sede santo como santo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então temos que santificar as nossas vidas, amém? Para que assim possamos, no dia do juízo. Porque, como eu estava dizendo aqui, muitos, o Senhor também vai dizer assim, ó, muitos, esses são aqueles que aceitaram Jesus, acharam que eram crentes, acharam que eram cristãos, viviam a vida de qualquer maneira, dissolutos, fazendo as suas próprias vontades. Aí muitos vão dizer assim: Senhor, eu estava na tua igreja todos os dias, eu orava, eu louvava, eu pregava, eu profetizava, eu orei sobre os enfermos, eles foram curados. Aí Jesus vai dizer assim, ó: apartai-me de mim, malditos, para o fogo do inferno, que eu nunca vos conheci. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava com frio, não me vestisse, estava enfermo no hospital, não fosse me visitar. Aí o Senhor vai dizer: quando que nós fizemos isso? Eles vão dizer: quando não fizestes a um desses meus pequeninos, a mim não me fizeste. Então não é só estar na igreja, não é só estar congregando, é estar obedecendo a palavra e os ensinamentos do Senhor. Porque no grande dia, muitos ficarão para fora, por não obedecer a palavra. Amém? Por isso que Jesus diz que o caminho é estreito. Por que o caminho é estreito? Porque ele diz assim, ó: vós sois a luz do mundo, e a luz ela tem que brilhar entre as trevas. Nós não devemos andar como o mundo anda, nós não devemos viver como o mundo vive. Porque em 2 João, 2 João, 1 e 2 João, se eu não me engano, capítulo 2, no seu versículo de número 15, diz: aquele que ama o mundo e as coisas que o mundo há, o amor do Pai não está nele. Então aquele que ama as coisas do mundo e praticam as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai está em mim, eu tenho que fazer separação com o mundo. O cristão ele tem que chegar no lugar e todo mundo reconhecer que ele é cristão. O cristão ele tem que ter o brilho do Espírito Santo. Aí as pessoas olham: ó, aquela lá é cristã, ó, aquele homem lá é cristão, não fala palavrão, não fica invadindo, não fica contando piada. Tem a separação. Eu sempre falo para minha esposa, a gente sempre conversa, pega uma mulher cristã e põe no meio de 100 mulheres do mundo que não é cristã, e chama uma pessoa estranha e manda olhar para 101 mulher. Aí pergunta para ela: procura algo diferente. Se o brilho do Espírito Santo não vai brilhar na cristã, ele vai apontar: aquela tem uma diferença das outras. Por quê? Porque é a luz do mundo que está brilhando entre as trevas. Por isso que Jesus diz: para nós não viver como o mundo vive, para nós não praticar as coisas do mundo, mas sim as coisas santas, porque as coisas santas é que nos levará para o reino dos céus. Porque muitos pastores estão dizendo que não pode, que não tem problema isso, não tem problema aquilo. Não tem problema sim. Porque se Jesus diz para nós nos santificar,
não é só a nossa carne, é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se você já aceitou Jesus, fica firme então, amém? E procura obedecer a palavra, amém? Bem, assim eu torno o microfone para quem é de direito. Palmas que glorificam o nome do Senhor. Pastor? Pode passar para os Martins. Pode? Amém. Graças a Deus. Palavra vinda do coração de Deus. Mas o Senhor Para está nossos corações. Você já participou, né? Deus abençoe. Vejamos que Eu converti. a vida do Senhor está Já próxima. tem acho que uns 10 anos. É? Qual igreja você converteu? Realmente. Eu Né? congregava lá na Obra Sem para Cristo. Desde 2021, mas obedeci o Espírito Santo. Amém. Aí eu tô lá ali na igreja. Palavra, Graças a Deus. Eu tô congregando lá, porque eu vou na palavra de Deus. Né? Porque por mim eu estava lá na Brasil para Cristo, na igreja lá. Fui lá que eu cheguei em Tatiana até hoje.